Olá, você seja muito bem-vindo a mais um episódio do Na Facu, o podcast feito para você que está precisando saber o que fazer da sua vida, que carreira você tem que seguir, para onde eu vou, que faculdade que eu tenho, será que se eu faço medicina é bom, se eu for para carreira tech eu ganho dinheiro. Então, todas essas dúvidas que você tem, a gente está aqui para te ajudar. Então, quer saber tudo que aconteceu? Tem vários episódios que já rolaram com gente de RH, com os profissionais de instituições de ensino, para você saber o que você fazer e para onde aplicar. Então, quer saber o que o RH quer de você para você aplicar as vagas? Entra aí nos nossos episódios falando sobre geração Z, impacto do trabalho. E essa daqui é a temporada Carreira e Tecnologia, Carreira Tech, com profissionais, instituições de ensino, que vão te dar todas as dicas sobre o futuro do trabalho, como que está essa história de inteligência artificial, o que você precisa saber, se é a carreira que você quer e por aí vai. Então, estou com duas convidadas muito ilustres aqui, de instituições de ensino poderosas, que é a Juliana Daurício e a Michele Lima. Meninas, muito obrigada por vocês terem aceitado o meu humilde convite, né? E se apresentem. Começa aí, Michele. Obrigada, super, Rê. Um super prazer estar aqui falar com os nossos queridos alunos. Meu nome é Michele Rodrigues Lima. Eu sou coordenadora de projetos de pesquisa e desenvolvimento entre instituições de ensino e o mundo corporativo aí, do Centro Universitário FEI. E super prazer estar aqui. Fala para eles assim, você não precisa dizer a sua idade, mas assim, quantos anos você vive no mundo de educação? Só para eles terem confiança de que você é a cara que vai, a mulher que vai dar as dicas boas. Olha, eu já estou aí mergulhando aí com os alunos universitários aí uns 16, 17 anos. O povo começou cedo, com 12 anos, 13 anos, e assim vai. Ju, e você conta tudo. Eu sei um pouco da sua vida, igual eu sei um pouco da vida da Michele, mas quem está em casa, ou quem está no carro, no trabalho, whatever, onde as pessoas estão vendo hoje, né? E o que é legal, as pessoas estão assistindo de outros países, isso que é mais bacana. Conta pra gente quem é a Ju. Muito que para mim é Ju, né? É Quem isso. é a professora Juliana Daurício. Primeiro, nossa, muito prazer estar aqui com vocês. É muito gratificante esse momento, uma delícia conversar, levar a informação adiante, fazer o nosso papel ir para o mundo, né? Não ficar só aqui no nosso local, no nosso mundinho. Isso é muito bom. Disseminar informação. Disseminar informação. Quem é a Ju? Fala um pouquinho. Nossa, gente, é muito complexo. Você não precisa falar das suas loucuras pessoais, só das profissionais. 15 anos já na educação, no ensino superior e na pós. E hoje, junto à Cogna, à frente de produtos da pós-graduação em tecnologia. Então, são mais de 100 cursos. E aí, eu fico à frente dessa operação. De tecnologia em si, né? Sem MBA, sem cursos? Mais. Só de tecnologia. Tá. E aí os desafios são intensos, né? Para manter tudo atualizado, colocar os melhores profissionais, professores, atualização de material e ver as habilidades que a gente precisa desenvolver nesses alunos. Então, os desafios são grandes e eu amo muito. Mas é gostoso. Muito. Eu não gosto de falar muito isso, mas o pior é que eu tenho mais anos de experiência do que vocês. Eu brinco sempre, comecei com 12 anos. Mas eu tenho 25 anos na área de educação, sendo todas elas em educação superior. Nunca tive o prazer nem a oportunidade de ir para a educação básica, né? E passei aí por grandes corporações que me ensinaram muito até eu chegar aqui para ter a coragem, né, de deixar minha vida e a minha carreira executiva para trabalhar numa fintech, né? Então, que hoje a gente vive a educação com muita tecnologia, né? Então, quando a gente pensou nesse podcast, foi justamente para falar assim,
porque uma que a gente tem muita dificuldade de contratar os devs, né? Porque a nossa empresa é de tecnologia e a gente precisa dessa mão de obra. E outra é que também tá difícil de contratar para as outras áreas, né? Para o marketing, para parte contábil. Então, assim, as empresas estão sofrendo com tudo isso, principalmente nas áreas de tecnologia, né? Marketing, hoje, a gente teve com a Aline. Quem quiser saber do episódio 1 de Carreira Tech, a gente vai deixar o cardzinho aqui para vocês acompanharem, mas ela falou de marketing digital e como que isso hoje, o marketing digital não é mais, eu fiz publicidade, não é mais o que era, né? Hoje em dia não tem nem quase outdoor, né? Então, hoje é totalmente online, pouquíssimas coisas offline. E como tem dado nisso tudo, como tem muita tecnologia hoje para o marketing, né? Então, tem muita tecnologia para tudo, né, Ju? Você faz mais de 100 cursos aí, você sabe. Então, tem tecnologia para contabilidade, tecnologia para todas as áreas do conhecimento. E Rê, você trouxe um tópico muito importante, que as empresas estão com dificuldade de contratar, né? Nessas parcerias de pesquisa e desenvolvimento entre a universidade e a empresa, a gente está muito próximo, a gente acredita muito nesse vínculo com a empresa, né? O aluno trabalhar com problemas reais, enfim. E aí, a gente tem um projeto onde os alunos têm que trabalhar com uma empresa de balanças e nos softwares delas. Olha que top, uma empresa de balança que você vai no supermercado e pede sua banana. Pesar a banana. Eles até têm uma balança com inteligência artificial. Ah, mentira, a gente quero saber tudo disso. Você põe a banana, ele... por imagem, precisamente de imagem, ele reconhece que é banana, não precisa digitar o código e ele já e fala com você. E ainda fala. Meu Deus! Juro pra vocês. Aí, a pergunta que eu vou iniciar aqui, bem provocativa, que a gente tem escutado muito, né? Se a inteligência artificial vai tirar os postos de trabalho ou ela modifica os postos de trabalho. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, Michelle, que você está nessa parte de pesquisa com empresas, como que você acabou de dizer. Então, quer dizer, será que o cara que pesa a banana não vai mais existir? Excelente. Então, e aí, vou falar sobre isso, mas só... eles não conseguem, a gente não consegue que o aluno fique mais de 3, 4 meses. Ele sai dali para ser contratado por outra para ganhar mais. Ah, tem essa também. Então eles estão uma disputa. Muito. E aí a gente não consegue dar tempo do cara maturar, da gente ensinar e ele ficar no corpo. Ele já sai, vai para outra. Mas olha só. Sobre as profissões, eu acredito que algumas, sim, vão sair, né? Vão ser substituídas pela máquina. Eu acredito que muito do operacional, aquele serviço repetitivo, né? De carimbar. Sim. Eu não preciso Cartorário. Cartorário, é isso. E assim como muitas outras profissões já assumiram, né? Que a gente já ficaram obsoletas. Mas as pessoas também vão precisar se moldar, eu acredito muito. Porque eu estava falando isso ontem com o Eric, eu falei, cara, assim, deixar de existir, não vai. Eu falei, quem é datilógrafo? Você que é da geração Z, existe uma máquina que chamava máquina de datilografia. Vá ao museu. Vá ao museu. Amei, Ju. Vai ao museu. Eu fiz curso de datilografia. Eu fiz também. QWERT, aquela coisa. Quantos erros. Quantos erros. Olhar. Eu brinquei secretariado com... Denunciando. Eu brinquei outro dia, no outro podcast, falei assim, cashback no app da EducPay, quem souber o que é Radex. Da geração Z, não vale ser da minha época. Quem souber o que é Radex, põe aí no Google, você que está assistindo agora. O que é Radex? Você vai descobrir o que é Radex. Nem eu sei o que é Radex. Você sabe, você usou na máquina de dilografia, lembra? Uma etiquetinha? Era o corretor, chamava Radex. Não existia nem liquid paper, lembra? E aí, assim, nem sei se tem corretivo ainda, né? Deve ter, né? Para as crianças, enfim. E aí, assim, como isso tudo muda muito o perfil das pessoas. A gente que é geração X, né? Vocês também, a gente também tá diferente.
né? Na velocidade da informação. Eu estava conversando com vocês aí no bastidores, o quanto que a gente está consumindo de inteligência artificial já, né? Então, aqui na EducP, a gente está usando para fazer conteúdos a inteligência artificial. Mas o cara, ele... você falou, tem mais gente sendo buscada pelo mercado, e o cara que pesa banana vai deixar de existir. O datilógrafo deixou de existir. Mas ele foi virar um digitador. Então, quer dizer, não muda aquilo que você se qualificou, muda o uso daquilo que você faz. Precisa desenvolver novas habilidades, né? Literalmente. Então, para cada fase da nossa evolução como sociedade, a tecnologia acompanha, né? E muito nesse sentido, as habilidades também é algo que pode ser forçado, né? Puxado aí pela demanda, digamos assim. Como foi a pandemia? Como foi. Exato. Para gente do ensino superior, a pandemia... Educação à distância mesmo, né? Meio que... Muitos descrentes foram obrigados a dar aula online. Foi. Imagina eu que dava aula, era diretora de uma faculdade, e eram professores de 70 anos, 60 anos. Saíram, muitos saíram. Muitos não se... Não se adaptaram, e muitos falavam, gato, você vai dar aula aqui, ó, 14 polegadas. Renato, como eu vou fazer? A gente vai te ensinar. Mas você tem que estar aberto para isso. E o cara não tinha nem app para pagar a conta no banco, porque vai roubar o dinheiro dele. Então, assim, era muito nesse esquema, né? Mas você acha que o futuro do trabalho vai ser diferente? O que você acredita de toda a experiência que você tem nesses anos de educação? E a gente acompanhou essa evolução. Você foi diretora de EAD, de faculdade, está aí no centro de pesquisa e convivendo com empresas, com alunos, com instituições de ensino. O que você acredita que sejam essas novas tendências? O que vai ser só tecnologia? Eu acho que não. Ela vai fazer uma grande parte importante, mas acho que as pessoas hoje estão precisando trabalhar mais o eu, né? As soft skills. A soft, a gente fala, a gente contrata pelo técnico, né? E manda embora pelo comportamento. E manda embora pela soft skills. A gente contrata pelo hard e manda pelo... Hoje, eu acho que na pandemia a gente aprendeu que a gente não gentileza, que tá faltando gentileza. Tá. Tá faltando gentileza. Educação. Empatia, né? Educação. Abre a câmera, por favor, na reunião. Abre a Gente, câmera na reunião, por favor. É o mínimo. Você não vai de máscara numa reunião presencial. Exatamente. Né? Exatamente. Com capuz. Então, abra a sua câmera. E na pandemia tinha um lance assim, né? Não deixe seu professor sozinho na aula, né? Porque todo mundo... Vocês já ouviram esse termo? Solidão didática, universitária, eu não lembro agora o termo, mas do professor também. Se sentir sozinho. Na sala de aula. Falando para um monte de RL, um monte de siglas. Você prepara uma super aula, você vai com aquele... Aí, quando você não vê o retorno, você vai murchando, você pula um slide. E aí a gente tinha questões sociais, muitos alunos que eram de classes sociais menores tinham vergonha de mostrar onde estava. E aí os fundos de tela começaram a aparecer. Verdade. Justamente para que isso ficasse mais confortável. Mas, Ju, eu vou te fazer uma pergunta. Agora a gente vai ver o povo no chat. Você acha que o professor vai deixar de existir? Uau. Com a inteligência artificial? Então, polêmico. Polêmica! Muita. Pode colocar uma edição assim de fogos. O professor, ele passa, assim como todas as outras profissões, a ter outras demandas e outras necessidades de desenvolvimento, né? Hoje, no Brasil, a gente não tem o uso, né? Essa desigualdade digital é muito grande, inclusive Exatamente. para os professores. Então, nós temos desafios que antecedem isso da substituição, acho. Olha que top. Né? Mas, ao longo do tempo, eu vejo muito, e é o que acontece lá fora hoje, o professor contratando ferramentas, a instituição de ensino oferecendo ferramentas, mais precisamente
para que ele possa desenvolver um trabalho mais estratégico, de estar diante de pesquisas e passar isso para os alunos, do que necessariamente operativo, operacional. E é também o que acaba acontecendo com as outras áreas, porque a grande demanda do professor é o preparar a aula em si. É verdade. Porque pesquisar e estudar faz parte da vida do professor. Né? Então, isso eu creio que não muda. Então, a galera que está fazendo hoje, licenciatura pode respirar sem aparelhos, porque ela vai ter emprego no final do dia. Vai precisar se adaptar e usar essas ferramentas, porque senão não vai ter, não. Então. Sendo bem honesta. Eu vou fazer uma provocação. Vamos lá. Esses tempos do EAD, eu estava fazendo um orçamento para a gente fazer a correção das questões dissertativas por IA. Adoro. Eu gosto muito também. Porque o tutor, ele tinha 400... desumano. Crianças. 400 provas para corrigir dissertativas. Exatamente. E aí cada prova, se tem 10 questões, estamos falando de 4.000 coisas. E esse coitado operacional corrigindo ali. E às vezes não é o tópico 100% do conhecimento dele. E a gente tem, às vezes, o aluno reclamando que teve uma correção porque foi contra ele, né? Levando em consideração o aluno. Sim. O IA vai tirar tudo isso, esses problemas, né? Assim, então... Mas e aí, o que o tutor vai fazer? Enquanto isso, há questões ele pode muito cuidar mais importantes que o tutor precisa olhar. Da saúde desse aluno, saúde mental. Exatamente. Dos gaps de aprendizagem que ele está enxergando ali e realmente oferecer esse acompanhamento. Então, muda muito o contato com esse aluno. Muda para melhor, fica muito mais significativo o papel desse tutor. Vai acabar, a fila do meio ponto não vai acabar. Nunca na vida. Vai pedir pro IA. Vai pedir pro IA. A fila do meio ponto não vai acabar. A história a Juliana copiou a minha questão, ela tirou 8,5, eu tirei 8. Isso não vai acabar. Não vai acabar. De alguma forma, a gente dá um jeito de fazer isso. Então assim, mas tem muita tecnologia na educação hoje, né? Sim. Ju, como é que tá seu dia a dia hoje, que você tem um cargo legal numa instituição importante, que é a Cogna, que deve ter zilhões de alunos espalhado pelo Brasil todo. E é o que você falou, né? O Brasil é continental e muito diferente. Como que é atender esse aluno online em Itapopoca do Norte, que às vezes ainda não chegou a IA para ele. Sim. E ele não tem, às vezes, internet boa ainda. No Brasil não tem internet boa. Ontem eu fui para Campinas e gente, estamos falando em Anguera e Bandeirantes, que é uma das melhores. Não, tem áreas de sombra. E eu precisando fazer um pagamento lá, a louca andando para lá. Eu falava, cara, como é que pode em São Paulo você ainda tem problema? 2024. Você ainda tem problema de conexão. Sim. Então, assim, como que é esse teu mundo do dia a dia e você que pensa os currículos para esses alunos estudarem, né? Sim. Como que está a tua vida usando as inteligências artificiais e como que vocês estão inserindo essas tecnologias, já que os cursos são de tecnologia? Sim, e todos online, né? Todos online. Então, passa muito... Como o público de tecnologia em si, ele já é bastante antenado a buscar essa informação. Então, para esse público é até mais fácil de lidar com algumas atualizações. Mas não é a realidade das outras áreas, né? E aí, sim, além dessa questão de infraestrutura tecnológica que nós temos, essa deficiência no Brasil ainda, por mais que a gente busque, faça legislação, venha a tecnologia, é muito grande. E nós vemos vários pontos do Brasil que não tem esse acesso. E aí, nessas regiões, esse aluno, no máximo que ele vai ter, ou é um celular, ou ele vai ter que se deslocar muito, né? E o currículo escolar para atender esse aluno que se esforça, que vai chegar, né? É uma situação. E o que está na tecnologia, que já está adaptado, é outra. E não existe muito bem um nivelamento, mas você tem que considerar que precisa existir em algum lugar do seu produto de formação, do seu curso, um letramento digital. Perfeito. Uma inclusão, né? Ele precisa conhecer e se adaptar. Algo que a gente não falava muito antigamente, a questão da literacia, né? Digital.
E são mundos que a gente começa a entender que esse aluno, principalmente dada essa diversidade tecnológica, digamos assim, a gente precisa considerar, né? Então, nos cursos de tecnologia em si, a gente não tem tanta dificuldade assim, porque o aluno, ele trabalha, ele tem um computador, ou ele acessa esse computador no trabalho, né? Ou é remoto que ele trabalha, enfim, ele tem um computador à disposição. Mas nas outras áreas, não. Então, a começar por esse olhar, essa ambientação, ela tem sido bastante importante. E com relação às aulas, ao conteúdo em si, nós temos uma realidade muito diferente, né? Assim, com relação ao medo de ser substituído, né? Pela tecnologia. Mesmo na área de TI? Hoje, área de TI, não. Assim, eu estava escutando muito, devs preocupados que agora o ChatGPT faz código, né? Agora é tudo low code. Então, a capacidade analítica desse desenvolvedor... Porque hoje, o que acontece? Eu sou até... vou até ser muito favorável aqui às iniciativas de IA e tal, porque só na área de tecnologia nós temos pesquisas aí disponíveis que revelam que nós temos um déficit anual de mais de 24, 25 mil profissionais só da área de TI. É isso mesmo. Então, como é que a gente vai criar soluções se nós não temos profissionais? E por N motivos nós não temos esses profissionais chegando com as habilidades técnicas e comportamentais que o mercado quer. E você estudou tecnologia, né? Como você foi a única menina da sala? Não. Eu estou no mundo da TI, né? E vivendo isso desde o ensino médio. Então, desde o ensino médio? O ensino médio técnico no Cotil, né? Da Unicamp. E lá eram 40 alunos na sala. Nós iniciamos com 10 meninas. Nós não terminamos em 10 meninas. Ah, com certeza não. E no ensino superior também eram 40 alunos. E nós tínhamos 6, 5 e não terminaram todas meninas. Então, é um mundo, assim, majoritariamente masculino. Igual acontece nas engenharias. E, gente, tá tudo bem. É um perfil. É a mesma coisa na pedagogia, escolhas. Que 90% é Mas é um masculino. Nicho. A gente precisa mostrar para as mulheres, para as mães, que às vezes tem que ficar cuidando do filho em casa, que a área da tecnologia é um facilitador. Excelente ponto, para ela conseguir fazer as duas coisas. Perfeito. Ela ter uma formação e ter um emprego. Às vezes ela vai trabalhar numa multinacional lá de fora, daqui do Brasil, de home office e podendo cuidar do filho. Isso é muito verdade. Pode falar, ter que ter conhecimentos técnicos avançadíssimos, principalmente nesse momento que nós estamos. Quando você fala sem ter conhecimentos técnicos avançadíssimos, é um dev júnior? É um cara que A gente está mudando, Rê. A vida está mudando, meninas, pessoas, alunos do Brasil e do mundo. Nós fomos a um evento da Microsoft recentemente, em que eles fizeram uma demonstração. Isso é só o início, tá, pessoal? Do que está por vir. Tá. Pessoas sem conhecimento técnico, criando hiperautomações a partir de comandos com IA generativa ou conversacional. Meu Deus. Low code total. Total. E a automação desses processos em curto espaço de tempo. Coisas muito operacionais, o que libera a nossa carga diária, né, de rotinas pesadas para realmente inovar, realmente desenvolver criatividade e as habilidades comportamentais. E aí entra essa questão da profissão, da mulher ter algumas oportunidades nesse mundo e que não necessariamente só com a formação de tecnologia. N outras que ela vai poder se valer dessas tecnologias para ter mais conforto e trabalhar dentro de casa. Consigo dar um super exemplo disso. A gente tinha um curso de nutrição, semipresencial. Ele partia dele, é híbrido, né? Nutrição, precisa saber tecnologia? Tem alguns softwares, né? Você pensa muito rapidamente. E aí eu levei para elas, agucei elas com a impressão de comida. Impressão 3D. De comida de 3D? Bioimpressão. Bioimpressão? Você come aquilo? Você come a carne. Você sabe que a Eu já achava isso quando eu trabalhava lá na outra faculdade, que comer flor era o máximo. A grande empresa de carne, né? JHSF. Não. JBL. Não, JBS. JBS. Vendo que o negócio dela pode vir a morrer,
né, que é a carne, hoje ela é a maior em laboratório de bioimpressão. Olha. Não acredito. E você faz o quê? Você faz um bife? Você faz um bife, você faz uma goma para quem é autista, tem deficiência de deglutir. Você faz uma goma para animais, uma goma com com aminoácido, com proteínas. Você tá de sacanagem. E aí esse cara da nutrição não tem que saber tecnologia? Tem que saber pra caralho. Então, você imagina o seguinte, o cara, assim, hoje a gente estava conversando isso nos bastidores. O enfermeiro, ele continua sendo enfermeiro, gente. Sim. Ele vai cuidar de pessoas e tal. Mas na hora que ele tá lá no hospital e a enfermeira já cuidou de todo mundo, ela senta lá no computador e começa a fazer todo o descritivo de dados daquele paciente, que esse descritivo vai para o seu médico. Então, aí, existe um mundo de dados e hoje muito grande de inteligência artificial no mundo da medicina. Quando eu estava fazendo mestrado em 2007, que faz tempo para chuchu, já estava se falando em nanomedicina, que eram os robozinhos que estão entrando na pessoa e operando pelo médico. O médico vai guiando, como hoje vocês fazem laparoscopia e tudo mais. Hoje você já tem robozinhos com inteligência artificial, que são a nanotecnologia que já existia há 220 anos, com essa questão hoje da inteligência artificial. O grande lance é assim, a inteligência artificial é para todo mundo. Então, assim, a gente fala muito de toda essa maravilha. Eu, assim, consumo, como eu sempre falo, 500 coisas de inteligência artificial no meu dia, né? Então, o ChatGPT virou meu amigo, então, todas essas... E o ChatGPT já está ultrapassado para as outras novidades que estão por aí, apesar dele ser... Não, meu dia dos namorados vai ser com o chat. Eu vou ter que contar... Eu vou ter que contar que esses dias eu estava sem muita inspiração para dar um parabéns, e aí eu pedi para ele me ajudar a dar parabéns para essa pessoa. Ficou lindo! Ficou lindo. Muito mais romântico. Você piramidou em cima da frase, inseriu as cores. Então assim, quem ainda não teve o prazer, o ChatGPT 3.5 é gratuito. Você coloca aí, eu tenho ele no meu celular, tenho no meu tablet, tenho em tudo quanto é lugar. Porque assim, essa semana a gente está no dia 6 de junho. Faz uns 2 dias para trás que parou o ChatGPT. Parece que as pessoas estavam sem banheiro, assim. Todo mundo mandando mensagem no WhatsApp para o outro. Você tá sem ChatGPT aí? E aí todo mundo começou a pirar, porque realmente hoje em dia é um uso. Mas as profissões não vão morrer. O ser humano não vai morrer, né? Ele precisa conhecer, né? Como isso hoje, você que trabalha com as corporações e com as instituições de ensino, como é ensinar inteligência artificial? Porque a gente também tem que ensinar. Então, você tem a copeira, que precisa saber que a inteligência artificial existe e como ela pode se beneficiar disso. E você tem o diretor, que não faz ideia, porque ele é da mesma geração nossa, ou até mais antiga, que não faz ideia do que a gente achava lindo o fax. Então, você imagina o cara fala de alguém pensar por você, né? Então, como que você tem ouvido sobre a questão do machine learning, da máquina aprendendo? O que as corporações estão fazendo para os seus funcionários aprenderem? Como as instituições de ensino hoje estão inseridas nisso? Eu acredito muito que nós, como instituição de ensino, nós temos essa responsabilidade de primeiro aprender. Primeiro aprender, ótimo. Primeiro aprender, porque os nossos professores não sabem, é novo. Não também, sabem, é novo também. E depois de disseminar isso para os nossos alunos, que às vezes vão saber mais do que a gente. Com certeza. Então, a gente vai ter que aprender muito fast e muito, porque para acompanhar a nossa geração. E a aula vai ter que mudar, né? Totalmente. Total. Ela já vinha precisando mudar. O nosso aluno hoje, ele vive com o celular. Então, se não é interessante, ele não vai tirar o celular da mão. Ainda mais para quem está no mundo online, né? Para quem estuda EAD, se bobeou, ele vai para o outro device. Vai para o outro. Então, acho que esse é um ponto. A gente tem essa responsabilidade de disseminar esse conhecimento.
para todas as áreas, que nem o caso da nutrição, por exemplo, que eu comentei. As empresas, elas estão com a inteligência artificial por obrigação, porque senão elas sabem que elas vão morrer. É um caso muito... Eu gosto muito da Startse, e tenho seguido bastante eles. Eles contaram um caso, eu achei fenomenal. Que uma empresa de uma companhia aérea americana, com esse monte de dados, né? Esse ouro, né? Novo petróleo, está fazendo uma análise de que o ano que vem eles vão ganhar mais dinheiro, porque graças ao Ozempic, os americanos estão emagrecendo. E aí, o ano que vem, eles vão estar pesando menos. Pesar menos no avião é menos gasolina. Ai, que top! Eles já conseguiram mensurar quanto eles vão ganhar o ano que vem. Mantendo as tarifas no mesmo valor, só que eles vão ter ganho de custo, De né? custo de gasolina operacional, porque o americano vai pesar menos. Nossa, a Nestlé está lançando... micro de análise que a gente chega. A Nestlé está Não, lançando... que também o Ozempic, hoje em dia, acho que de 8 bilhões de pessoas na Terra, 6 bilhões usam o Ozempic. A Nestlé está lançando brincou até que é um chocolate gostoso em pique. Você tá de Porque sacanagem. o cara vai querer continuar magro, ele não vai voltar para a rotina dele, né? Então a alimentação vai ter que mudar. Chocolate, assim. Dizer que chocolate todo, pois um podcast com 3 mulheres dá nisso, olha o que vira. E aí você tem, assim, muita tecnologia, porque você imagina para o Ozempic conseguir chegar nesse... É remédio para diabetes e virou remédio para emagrecimento, né? E isso é análise, pesquisa, estudo. E não, isso a IA faz, mas tem que ter um ser humano para traduzir esses dados. Tem sim. E validar também, né? Porque tem as alucinações de IA, as fontes e tudo mais. Né? Depois a Nordest, eu acho Nordest. É o nome da empresa, hoje ela é a maior na Europa. Sim. A maioria das outras farmacêuticas compraram várias empresas de IA. Porque eles viram, cara, então se eu descobrir um remédio só que vai curar o câncer, por exemplo, eu vou ficar rico, né? Com certeza. A Novo Nordisk, que é o dono, né, o proprietário da patente do Ozempic, o PIB, acho que ele é sueco, se não me engano, ele é mensurado sem os dados do Ozempic. Porque os dados da Ozempic afetam o PIB do país. Então, o dado real do país é sem o dado do laboratório. Então, porque assim, deve ser incomum, surreal. A quantidade de faturamento, de dinheiro, de arrecadação de imposto e tudo mais. E né? todo mundo comprando empresas de inteligência artificial, contratando dev, para achar alguma brecha, achar algum remédio milagre, né? As possibilidades, né? Aumentou para vocês duas o número de pessoas se aplicando para esses cursos de tecnologia, se inscrevendo? Eu quero ser cientista de dados. Cientista de dados, na minha época, era um cara que morreria de fome. Mas hoje em dia, não mais. A gente tem grandes... Então, o Brasil é muito grande. Então, exatamente. A gente tem que falar um pouco por aqui. Porque senão a gente vive no eixo Pinheiros Faria Lima, né? Não é Brasil. Pinheiros, Faria Lima, Morumbi. Eu acredito que muitas faculdades aqui, sim, estão explodindo com isso, de aluno, querendo fazer tecnologia. Mas a gente tem cursos que a gente ofereceu no interior, como cyber, que não rolou. De cibersegurança? Porque ainda não está tão iminente. Deixa a IA se aprofundar um pouquinho mais. Exatamente. Porque como ciência de dados, que a Rê falou, né? 10 anos atrás, o pessoal estava começando a entender o que era. Agora, é um curso que a gente vê ganhando uma frente muito grande. Os de IA, então, disparado, né? Então, aumentou o número de aplicação? Você tem... Não sei se você vai ter, lógico, esse dado. Mas você tem visto que, por exemplo, estão pedindo mais abertura de cursos para você de inteligência artificial? Eu sei que tem um na ponta da lança aí, mas assim, tem explodido mais. Olha, Juliana, a gente precisa de um curso de Python, a gente precisa de um curso de, sei lá, de
personalização? O que tá rolando no bastidor? Em termos de cursos voltados à área de tecnologia, os cursos ainda que mais ganham corpo são os cursos voltados a desenvolvimento full stack. Engenharia de software. Engenharia de software. Fala para quem tá ouvindo a gente. Mas as tendências apontam ciência de dados, né? O que é um engenheiro full stack? Que esse cara ganha muito dinheiro, porque, Como olha... que é? Full stack, é o cara que cuida tanto da parte da frente quanto da parte de trás do software. É isso que eu sei falar. Ele sabe desenvolver tanto a parte de front-end e interfaces. Mas esse é o nome da graduação? Da pós-graduação, existem pós-graduações que podem focar muito nessa parte de criação de APIs, microserviços e desenvolvimento de modo geral, que acaba sendo mais específico o nome também, né? Mas o full stack, ele tem esses conhecimentos para interagir com a equipe e desenvolver tanto aplicações muito robustas que exigem programação, um grande conhecimento de lógica, raciocínio lógico, né, matemático, muito importante, as linguagens de programação. Aí entra a questão da IA hoje, facilitando a vida dessas pessoas que não têm esse conhecimento todo, porque ele é um profissional raríssimo mesmo. Ele é raro? É raro. Então, quem está ouvindo a gente, se o cara estudar IA, ele vai ter din-din. Sim, assim, se ele souber fazer automações utilizando a IA, principalmente agora nessa estrutura de low code que está chegando, essa pessoa que desenvolve full stack, ela vai ser muito valiosa para os times de desenvolvimento dessa própria IA ou das soluções que utilizam e para olhar coisas não só de processos e funcionalidades, mas o que a IA traz também muito, o olhar para a questão ética. E essas exceções que a gente vai precisar compreender, né? É porque, assim, a gente viu algumas coisas, né? Então, de inteligência artificial, falando sobre você usar você, né? Então, a gente está fazendo alguns testes, né? Mostrei para vocês. E eu falo um texto que eu nunca falei, né? E sou eu. Eu mostrei isso para os meus filhos. Eles falam, tá de sacanagem que é você, mãe. Eu falei, eu nunca falei essas coisas. Nunca estive ali. Então, nunca estive ali, né? Então, assim, é muito maluco esse negócio. Mas, para você conseguir fazer esse upload, fazer o uso disso, você tem que dar um termo de consentimento, falando que você autoriza a inteligência artificial a você usar aquilo, né? Então, ela pode transmitir esse conteúdo, você dando ok. Né? Mas será que todo mundo é assim, Ju? Você que está estudando e vendo sobre as questões de ética colocando no teu currículo essas questões de ética da IA, como que deve estar tão perigoso, né? Esse uso desenfreado agora. Como que isso permeia? Porque tem não só ética, mas tem moral e ética, né? É algo que sem tecnologia já é bem delicado. Imagine com o uso da tecnologia de forma global e num nível de processamento e disseminação surreais, de informação. Incríveis. Tem um caso muito... As fake news aí, muito fake news importante, que é o carro autônomo. Nossa, eu vi isso ontem, gente. O carro autônomo tem questões morais e éticas que a gente às vezes não imagina. Sim. Se ele estiver dirigindo, ele vai escolher matar uma criança, um negro, um branco, um velho. Tem tudo isso. Essas seleções. Tem um site do MIT que a gente pode entrar e votar. Eles estão coletando informações da humanidade nessas decisões. Para ver o que o povo está achando. Muito bem lembrado. Nesse momento. Nossa, peraí, você tem uma galera que o meu carro vai contra eles. O carro escolhe, o idoso eu já posso deletar. Porque é muito pessoal, né? E como que esse carro vai reagir numa situação de atrito mesmo, ataque? Né? Ou então dessa escolha, dessa seleção. Como que um humano decidiria? Como que a gente vai ensinar uma máquina a decidir isso? Quem que ele vai escolher? Não faço a menor É ideia. estatística. Eu humanamente, e ele não pode ser programado com o viés do programador. Ele precisa considerar o que a maioria da população, mas também existe algo cultural aí, né? Enfim, não quero nem entrar muito nesse mérito. Você sabe que a gente...
Eu, como vivo esse mundo aí de inteligência artificial hoje muito, e leio muito, estudo muito, vejo muita coisa. A Sara, que trabalha comigo aqui, fica maluca de nossa, mas você já vai mudar de plataforma. Porque, assim, vai surgindo outras coisas e melhores e a gente vai aprendendo com tudo isso. Mas muito preocupada com essa questão de fake news, né? Então, assim, você pode usar uma pessoa importante falando coisas que ela nunca falou, né? Sim. Então, isso é um perigo, né, para a população. Eu posso me tornar Angelina Jolie? Sim. Você pode, né? Muitas Então, outras. assim, muitas outras coisas. Mas, assim, o que é mais louco nessa questão de ética e de como as empresas e as instituições de ensino têm um papel importante na educação dessa pessoa, tipo, igual tem os hackers fazendo coisas erradas com a tecnologia. E tem uma galera ótima criando várias coisas legais, como fazer uma pessoa surda ouvir, um cego enxergar. Então, assim, se você falar, se a gente tivesse uma cápsula do tempo e uma pessoa de 1800 chegasse agora, ela ia falar: o que aconteceu, né? Que mundo é esse, né? Então, acho que essa questão ética, como que tem sido ensinado você, não só para o mundo de tecnologia, mas para as pessoas, né? Como é que é isso para a instituição de ensino superior? Falando um pouquinho antes, a gente passou por uma experiência junto com a instituição de ensino superior, implementar a educação tecnológica no fundamental. Colégio Técnico. Educação básica. Educação básica. E envolve... Então, assim, a gente já tem que se preparar, porque o nosso aluno já vai vir sabendo... A geração alfa já faz tudo prototipar, fazer robô. Exatamente. Então, fazer isso na faculdade não vai ter mais graça. A gente vai ter que ir além, né? E a gente... começou também com essas questões de realidade virtual, perguntar para esses alunos, né? Isso é muito bom. Ouvir deles. O nosso aluno hoje, ele é muito mais correto moralmente, não sei se a gente pode falar isso. Ele tem mais propósito. Tem. Do que os nossos pais, por exemplo. Eles vieram com outra programação. Com certeza. Eu lembro Eles cuidam mais do meio ambiente, eles se preocupam com as questões de tecnologia. De canudo, né? Eu lembro de antigamente ser normal a gente burlar os nossos pais no imposto de renda, né? Não tava nem aí. Hoje, isso para os nossos alunos, então, assim, eu sinto que eles já vêm com essas questões morais mais reafirmadas, que a gente às vezes até chama de mimimi. Mas mais nobre. Extremamente essenciais e condizentes com esse momento da evolução, né? Digamos assim, porque imagina se nós tivéssemos o mesmo comportamento que as nossas gerações anteriores e nós não tivéssemos, eu penso que é até natural que pela forma que nós educamos e o mundo que essa criança chega, ela já vai se moldando, se adaptando. E as necessidades delas são outras. Muito porque eles convivem com adultos que estão... totalmente conectados. Totalmente conectados. Muitas vezes a atenção, o modo de você dar atenção hoje é o outro. Sim. Né? E de você, a qualidade da sua presença, você tem que trabalhar de outra forma, né? Porque você trabalha de casa, né? A criança pode estar lá também, mas você não está com ela, você está trabalhando. Exatamente. Eu nunca vou esquecer, o pediatra falou assim, a gente fala muito para as crianças, não pode mentir. Toca o telefone, fala que eu não tô. É terrível. Que exemplo é esse? Mas eu não sei se vai ser essa geração de agora, porque os professores de agora ainda tem um pouco da mentalidade de antes. Sim. Então, por exemplo, às vezes para um professor de hoje falar sobre gays, sobre escolha sexual, LGBT é difícil. Então, mas os nossos alunos já estão vivendo muito melhor do que a gente. Com certeza. Então, eu acho que a próxima geração, talvez. A geração alfa já está bem ligada. Mas, assim, a gente já estamos terminando aqui, meninas, infelizmente, né? O tempo voa quando o papo é muito bom. Mas eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês, falando para
para essa pessoa que está assistindo a gente, que está com medo de perder seu trabalho, ou então um aluno que ainda está escolhendo a faculdade que vai cursar, ou faz faculdade, não faz faculdade, a hard skills que vai... hard skills, quando eu falo, se o que eu sei da minha competência técnica é o que vai importar no processo seletivo, e tudo bem se eu não me comunicar bem, como os devs geralmente fazem. Queria que vocês duas dessem o seu tchau aí para essa galera e com esse sentimento. O que vocês, como grandes executivas de educação que vocês são, o que eles têm que fazer? O que as pessoas têm que fazer quando a gente fala de inteligência artificial e o futuro do trabalho? Qual a preocupação que elas têm que ter? Ou o que elas têm que ter o olho no gato para não perder seu emprego? Então, começa aí, Mi. Primeiro, agradecer. Foi top falar com vocês. Obrigada. Os nossos jovens estão sedentos de serem acolhidos, serem ouvidos, né? Eles querem ser ouvidos, muito mais do que qualquer outra coisa, né? Então, a minha sugestão, independente se você vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso técnico, vai fazer pós ou não, estar estudando sempre. Isso. Estar aprendendo sempre. Isso mesmo. Independente da sua área. Ah, não, eu sou médico, eu não preciso... Você precisa saber de tudo. Né? Eu preciso saber um pouquinho de tudo e todo dia, né? Todo Isso dia mesmo. aprender um pouquinho. Lifelong learning. Lifelong learning. Procurar, pesquisar, destrava do celular, TikTok, Instagram e futilidade, né? Usa o celular, sim, mas vai para o além, né? Vai para as pesquisas, vai para o conhecimento. Não tenha medo do IA, tente aprender do IA. Tem hoje cursos baratíssimos que você pode incorporar. Incorpore isso na sua vida e disseminar o conhecimento. Aprendeu? Leva para alguém também. É a gentileza da educação. Aprendeu? Leva para alguém. A moça que trabalha lá em casa cuida da minha filha. A gente estava dando bolsas de estudo. Eu falei, Gi, vai fazer. Aí a Lu falou, mas mãe, aí ela vai parar de cuidar de mim. Filha, ela tem que ir. A gente tem que ajudar ela a ir para frente. Crescer. Tomara que ela saia daqui mesmo. É verdade, é isso mesmo. E você, Ju? Nossa, essa galera precisa se comunicar muito bem. Nossa, a gente acabou de falar do podcast disso. Que loucura. A questão do desenvolver essa oratória, o pensamento crítico, esse poder de síntese, porque é tudo muito instantâneo, né? E eu quero consumir essa informação muito rápido hoje em dia. Então, qualificar esse consumo também é muito importante, né? Porque hoje eles ficam a maior parte do tempo no celular e os formatos que eles validaram para que eles aprendam estão mudando. E nisso a educação vai acompanhar em certa medida, né, com o rigor acadêmico necessário, mas eles precisam essa questão de soft skills, né, desenvolver habilidades comportamentais, relacionamento. E a parte técnica é a tecnologia. Para eles vai ser muito mais fácil se inserir. Quem não tem esse acesso, busca ferramentas, empresas. As empresas estão abrindo portas, tem cursos gratuitos nos sites das empresas, né? As faculdades, como porta de entrada, também têm esses cursos, essas ofertas. Então, hoje em dia, já não é mais desculpa, eu não tenho como fazer. Né? Mesmo a gente pode tomar como exemplo aquela pessoa que navega 2 horas para ir para a escola. Esse tem dificuldade. Isso mesmo. Agora, os outros não estão com dificuldade. Eles estão com faltas de prioridade. Ótimo! Fechou com chave de ouro. Obrigada, meninas. E você aí que está nos assistindo, entenda. A IA é só uma ferramenta, igual a gente brincou do curso de datilografia. Ela é uma nova tecnologia. Assim como nos anos 2000 veio a internet e a gente se redescobriu. Algumas profissões realmente acabam, mas outras chegam e outras são criadas.
Então, esteja atento às tendências, faça inglês, que a gente sempre fala muito aqui, porque o inglês é muito importante. Não deixe de fazer uma faculdade, porque você vai ter essas questões que todo mundo tem falado aqui, da comunicação, do pensamento crítico e do que o ser humano tem de melhor, porque o processo burro deixa que a máquina faz. O processo da subjetividade, Deus, graças a Deus, colocou isso na gente e a IA ainda não aprendeu. Talvez um dia aprenda, mas por enquanto a gente ainda tem essa possibilidade de ser subjetivo, gentil, amável, cortês e nunca parar de estudar. Então, para quem está assistindo a gente, tem aí um patrocinador nosso que é o pessoal da Faculdade Impacta. Então, se você quiser fazer cursos de graduação, de tecnologia, de pós-graduação livres, a Faculdade Impacta tem cursos de inteligência artificial. Vai lá no pessoal também das marcas da Cogna, que também estão lá. E você que ainda não conhece o nosso aplicativo da EducPay, quer ver se a gente tem curso de IA? Tem curso de IA lá também. São mais de 6 mil cursos que você pode fazer com desconto e tem alguns gratuitos, então não tenha desculpa, como disse a Juliana. É prioridade sim, estude sim, baixe o aplicativo, tanto para Android quanto para iOS e siga a gente nas redes sociais, porque aqui no YouTube vai ter bastante coisa para você assistir sobre a sua geração, sobre o futuro do trabalho, sobre o mercado de trabalho, sobre cargos e salários e tudo isso a gente vai fazer para você, tá? Então, siga a gente nas redes sociais. Meninas, muito, 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 muito obrigada. E um beijo para vocês e fiquem com Deus. Obrigada, Rê. Foi incrível.